A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 6, praticando a misericórdia. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ver a diferença entre misericórdia e graça. Tem gente que ainda confunde um pouquinho. Então vamos lá. Misericórdia é o ato de não castigar, mesmo a pessoa merecendo o castigo. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o castigo que merecíamos, ou seja, o inferno. E graça é o ato de conceder um favor imerecido. Em sua graça, Deus nos dá o presente que não merecíamos, ou seja, o céu. Então, misericórdia é o que é? Você deveria receber um castigo, mas o Senhor não castigou, Ele teve misericórdia. E graça que você não merecia um presente e o Senhor te dá um presente, ok? Vamos lá. Deus é misericordioso e graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, comenta que a nossa natureza humana, a carne, é má e há uma dificuldade em fazer o bem que devemos. Ele diz aqui, em Romanos capítulo 7, verso 18: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O que está falando aqui? Olha, a gente, mesmo sendo salvo, a gente ainda é pecador. Então a gente tem que lutar constantemente contra a nossa carne. Fazer o que? As coisas do Espírito. Então às vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo errado. É lógico que conforme você vai alimentando mais o seu Espírito, orando, buscando ao Senhor, isso vai ficando mais fácil. Mas o apóstolo Paulo quis mostrar aqui a luta que é contra a carne e o Espírito. E Deus, sabendo a nossa luta diária entre a carne e o Espírito, ele renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Além disso, nós temos aqui a ação do maligno, né, que fica toda hora nos provocando, nos atentando, e a nossa própria natureza. Então, o Senhor, já sabendo disso, o Senhor faz o quê? Ele renova as misericórdias dele. Ele é maravilhoso, o nosso Deus. Olha lá, Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, porque nós erramos constantemente e o Senhor ia estar nos castigando constantemente, mas pela misericórdia dele, ele fala assim, olha, eu devia castigar, mas não vou castigar, e ele vai lá e vai nos perdoando. Lógico que tem o nosso papel também, né? De pedir perdão ao Senhor, reconhecer as nossas falhas. Mas mesmo a gente às vezes não reconhecendo, o Senhor é misericordioso, Ele demora para irar, Ele demora para fazer algo, né? Ele vai sempre o quê? Orientando, vai falando conosco, usa alguém para falar, usa a palavra, usa um louvor para quê? Para que vá nos corrigindo. O verdadeiro cristão é misericordioso. Como cristão, devemos seguir a Jesus Cristo, praticar as ações que Ele praticava. E o nosso Jesus demonstrava infinita misericórdia. Podemos dizer que o amor, a misericórdia e o perdão andam juntos, pois para ter misericórdia é necessário perdoar, e para perdoar você precisa amar. Por isso, amar o próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento que devemos obedecer. Então, assim, esses três andam juntos, a gente precisa, para ter misericórdia você vai ter que perdoar, que é o que o Senhor fez, perdoou os nossos pecados, Ele teve misericórdia de nós ali. E para isso, para perdoar, a gente precisa o que? Amar. O Senhor olhou e amou, nos amou de uma maneira especial. Somos assim a primícia da criatura dele. Somos imagem e semelhança dele. Então ele nos amou demais. E por isso que ele concedeu que a misericórdia e a graça. Às vezes é difícil ser misericordioso com algumas pessoas, pois infelizmente julgamos ou a nossa paciência chega no limite. Aqui faz a gente lembrar o quê? Da passagem de Pedro, que ele pergunta, Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar a pessoa? Por quê? Porque a paciência da gente já chega no limite. Já perdoei uma, duas, e o Senhor fala, olha, 70 vezes 7. Quer dizer, é muitas vezes que você tem que perdoar, é todas as vezes você vai ter que estar perdoando ali. Não é, vou perdoar uma ou duas, não, são todas as vezes que a gente tem que perdoar. Por mais que a pessoa apronte, a gente tem que perdoar. E deixa as consequências que o Senhor toma conta, o Senhor é justo, o Senhor é que vai fazer. Porém, para resolver esta questão, basta analisarmos também o que é a nossa vida e veremos quantas vezes o Senhor foi misericordioso conosco. E lembrar que Deus amou a todos e não faz acepção de pessoas. Quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente erra, falha e o Senhor nos perdoa. Então, quando nós formos olhar para o próximo, a gente tem que ter um olhar de Cristo.
né? Então a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que perdoar e lembrar de quantas vezes o Senhor fez isso conosco. Jesus demonstrava misericórdia e compaixão. Uma situação que demonstra claramente que todos que se arrependem e reconhecem a Jesus como Salvador alcançam a misericórdia é o momento do ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Vocês lembram dessa história? Né? A compaixão, a misericórdia do Senhor foi ali em todo momento. Diz aqui, lá em Lucas 23, do 38 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tinham 2 ladrões, né, sendo crucificados ali com Jesus. Um deles falou assim: olha, você não diz que é Deus, que não sei o quê, tira-nos daqui, papapá, começa a falar. O outro já reconhece, ele fala: olha, a gente está aqui porque a gente errou, a gente fez maus feitos mesmo, a gente roubou, matou, não sei o que ele fez, mas ele não, ele é, no caso, ladrão, né, que fala, ladrão da cruz. Ele roubou ali, fez algo realmente errado. Mas ele fala assim: esse homem aqui, ele não fez nada, ele só fez bondade. E aí, então ele está reconhecendo que ele está errado. E ele reconhece que Jesus realmente é o Messias, é o Rei. Tanto é que ele fala: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nesse momento ele é o que? Alcançou misericórdia e compaixão. E o Senhor o salvou ali. Outra situação que demonstra a compaixão de Jesus era em relação aos pobres, às viúvas, os órfãos, aquelas pessoas que seguiam ao Senhor. Quero destacar aqui o momento da multiplicação dos pães e peixes, pois o Senhor se compadeceu daqueles que o seguiam, pois estavam com fome. O Senhor tinha compaixão ali das pessoas. Vamos ver o texto, está lá em Marcos 6, do 33 ao 38. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E eles disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor, ele teve compaixão das pessoas que estavam ali. As pessoas estavam com fome, estavam seguindo ele, estavam ouvindo o Senhor fazendo as maravilhas. E as pessoas estavam com fome. E aí o Senhor faz o que? A multiplicação, dos pães e dos peixes. Então aqui a gente observa um cuidado do Senhor, uma misericórdia, uma compaixão com aqueles que estavam com fome, que estavam necessitados. Por isso também devemos ter misericórdia e compaixão daqueles que necessitam. O Senhor nos ensina a ajudar os necessitados, mas não podemos nos esquecer que ao entregar o alimento, a roupa, também devemos falar a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento e este transforma as vidas. Nós, como cristãos, temos que ajudar as pessoas, temos que ter misericórdia e compaixão daqueles que estão desempregados, aqueles irmãos que não estão conseguindo, uma família grande que tem a sua deficiência financeira ali. A gente precisa ajudar. Primeiro, a gente ajuda os domésticos na fé, que a Bíblia fala, os nossos irmãos, a nossa família, e também os de fora também a gente tem que ajudar. Só que não é só simplesmente ajudar e levar o pão, o alimento, a roupa. A gente tem que estar falando de Jesus também, porque Jesus que transforma, Jesus que vai ajudar, Jesus que vai transformar a vida. Então, as 2 coisas que nós temos que fazer, a parte espiritual e a parte material. Porque também é difícil você falar de Jesus e que a pessoa com fome, com o estômago roncando de fome ou com sede, você não dá nada. Então a gente dá o alimento ali e fala de Jesus, porque esse sim é o alimento que vai transformar as vidas. Isso sim é ter misericórdia e compaixão. Amém? Quem pratica misericórdia alcança misericórdia. Esse texto aqui está lá na nossa revista, nesse trecho. O exercício da misericórdia, além de ser uma qualidade cristã, é também uma semente que plantamos diante de Deus. Quem usa de misericórdia para com seu próximo, certo dia também precisará da misericórdia e será atendido. A parábola do servo incompassivo, o servo não perdoou a dívida do seu companheiro como o Senhor havia perdoado a dele. Quando o Senhor soube, retirou o perdão e o mandou para a prisão.
o mesmo acontecerá com aqueles que não são misericordiosos para com o próximo. Né? Essa passagem aqui era uma pessoa que devia muito dinheiro, aí ele foi lá, Senhor, me ajuda, e tal, que era o patrão, né, dele, o chefe dele, vamos dizer assim, aí perdoou ele. Aí tinha uma outra pessoa que devia a essa pessoa que estava devendo ao chefe, e ele foi injusto, ele não perdoou. E isso chegou no ouvido, e falou assim, olha, você devia até mais, e eu te perdoei, você não pode ter misericórdia do outro que está te devendo? E aí o Senhor lá revogou, né, a medida que ele tinha dado de perdão e fez ele pagar, preso e tudo mais. E o Senhor fala, vai ser a mesma coisa conosco, se nós não tivermos misericórdia do nosso próximo. E o que eu achei muito interessante aqui é que fala da semente. Quando nós somos misericordiosos, nós temos compaixão, a gente está plantando uma semente diante de Deus. O Senhor está vendo que a gente está tendo compaixão, misericórdia, e com certeza Ele também vai ter de nós. E das outras pessoas, e as outras pessoas conosco também. É a lei, né? Do que plantamos, vamos colher. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantamos coisas más, vamos colher coisas más. E chegamos aqui ao final, na nossa conclusão. Quando falamos sobre a luta entre carne e o espírito, é algo diário que passamos. Porém, quando obedecemos e praticamos as coisas que o Senhor nos ensinou, vamos alimentando o nosso espírito e ele vai se fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Então, vamos praticando cada dia mais a honestidade, a compaixão e a misericórdia, pois no dia que precisarmos também receberemos. Eu coloquei honestidade aqui porque nós falamos na aula passada também. Né? Então, vamos alimentar o nosso espírito, vamos praticar a misericórdia, a compaixão, a honestidade de verdade, de coração. Né? E o Senhor vai nos dar graça. E Mateus 5:7 nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quem é misericordioso, com certeza vai alcançar a misericórdia. Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.